nós estamos fazendo pela rádio também, tá? Sempre uma boa novidade. Programa Roberto Santana. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Como é que tá a tarde de vocês aí? Na sua cidade está frio, está calor? Olha, eu quero convidar todos vocês que a partir de agora nós vamos estar aqui fazendo um bate-papo com a nossa candidata a prefeita, a delegada Terezinha. Vocês podem perguntar pelo Face, é muito fácil, é só entrar em www.radio Campina Digital que vocês vão estar conosco, ok? Eu já tenho a honra de recebê-lo aqui nos estúdios, a delegada Terezinha, candidata a prefeita de Campinas, São Paulo. Terezinha, muito obrigado por aceitar o meu convite, seja bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde, Roberto, prazer enorme estar aqui com você, eu que agradeço, viu, pelo convite. Minha amiga, eu falo minha amiga porque eu já conheço a delegada Terezinha há alguns anos. Aninhos. Alguns anos. Delegada Terezinha, eu sei que se você for ler seu currículo aqui, nós vamos levar a tarde inteira. Mas fale para os nossos ouvintes quem é a delegada Terezinha, candidata a prefeita de Campinas. Bom, a delegada Terezinha é o reflexo do que eu vejo na mulher hoje, né? É uma pessoa indignada com os abusos praticados por aqueles que detêm o poder, é uma pessoa inconformada com a corrupção e é uma pessoa que não se contenta em ficar na janela vendo a banda passar. Porque eu sempre digo que não existem bancos vazios na política, né? Eu tenho uma carreira dentro da polícia, onde eu ingressei aos 18 anos de idade, então, portanto, toda a minha carreira profissional foi como policial. Antes disso, eu fazia o que era preciso para sobreviver, fui até radialista, né? Entrei para ser balconista lá, para faxineira. Eu já até convidei para ela fazer um programa aqui na rádio, é que ela não teve tempo. Acabei virando uma radialista, mas essa coisa com a comunicação é uma coisa que eu gosto muito, porque isso é o que me habilita a lutar pelos outros. Porque se eu lutar pelos outros, mas não tiver voz, não vai adiantar nada. Então, eu gosto muito dessa comunicação humana e hoje, mais do que nunca, por causa dos canais, das redes, da internet. Mas eu sou uma mulher, assim, que a vida toda quis fazer justiça. Então, desde jovenzinha, se eu visse alguma coisa errada na escola, com alguma amiga, uma professora que dava uma bronca numa colega de sala de aula e eu achava que era injusto, já queria defender, e quase que uma justiceira mesmo. Aí ingressei na Polícia Civil, eu me casei, tive 3 filhos, e ingressei na Polícia Civil como escriturária, depois eu fiz concurso para escrivã, fiz concurso para delegada, então a minha carreira não me foi dada de presente. Eu não tive um pai que falasse, olha filho, toma meu consultório para você, toca. Olha filho, toma aqui o meu armazém para você, toca. Não, eu tive que conquistar o meu espaço, a minha carreira, a minha vida profissional. Devo aos meus esforços, eu acreditei e eu fui adiante. Você já está com a Sônia Regina Roncato. Boa sorte, doutora Terezinha, força. Obrigado. Obrigado, Sônia. Beijo grande. Delegada Terezinha, por que a senhora acha que merece ser prefeita de Campinas? Eu, na verdade, não acho que eu mereça ser prefeita. Eu acho que Campinas merece ter uma prefeita que mude a sua história, que acabe de vez com essa política nefasta de conluios, de acordos, de lucros, de grandes obras. Campinas precisa, mais do que merecer, precisa de uma prefeita que olhe para as pessoas e que não faça discurso, que tenha uma vida dedicada a isso. Então, o meu atestado de idoneidade daquilo que eu me proponho a fazer está na minha história, né? Nos passos que eu dei, nessa construção da minha vida que eu tive que colocar tijolo por tijolo. Então, eu acho que Campinas, a nossa Campinas, merece mais respeito e merece uma política que não pense em si, que não tenha... Eu não tenho vaidades, né? O que eu digo, Roberto, que é assim, se eu morrer amanhã, eu já vou ser nome de rua.
talvez até de um prédio, porque a delegada bacana. Terezinha já tem história. É verdade, é verdade. Se você for lá no Google, dá um clique lá, você vai Nós encontrar estamos lá aqui com uma Fábio história Betrangeli, de muito tem bastante trabalho. gente seguindo ela aqui. Então é isso. Delegada Terezinha, a senhora sabe que Campinas cresceu muito. Inclusive até rápido, que virou metrópolis, né? Que agora Campinas já é metrópolis. Para se viver aqui em Campinas, o custo de vida está muito caro. Essa pergunta é do seu João, lá da Vida Nova. E aqui o IPTU é muito alto, a luz é muito alta, tudo é muito caro. A água é muito cara. A água, tudo é muito caro. Caso a senhora seja eleita, a senhora tem algum projeto para baixar um pouco esse custo de vida em Campinas? Olha, existe na sociedade uma preocupação na privatização das empresas públicas. Eu acredito que empresas de serviços essenciais nunca deveriam ser privatizadas. Concordo. Por exemplo, quando se privatizou a energia elétrica, todo mundo achou que tinha resolvido os problemas de conta alta. Hoje nós vemos que a conta é absurda e ninguém tem que chiar, porque se você se desligar a luz da tua casa, você não tem o que fazer. É lampião, você não vai ter internet, você não vai ter micro-ondas, você não vai ter nada. Você virou empregado da CPFL. Em relação à Sanasa, fala-se em privatização. O dia que privatizar a Sanasa, a sua conta de água vai duplicar. E você não vai ter escolha. Então, eu sou uma pessoa que, assim, tenho que fazer, como prefeita, se eu for eleita, eu tenho que fazer uma faxina geral. Eu primeiro tenho que abrir a caixa preta, saber o que é que tem de verdade, quantos comissionados tem na Sanasa, porque é uma empresa altamente lucrativa, que não poderia cobrar o preço que ela cobra de água, porque se ela está tendo muito lucro, tem alguma coisa errada. A Sanasa tem lá 2.250 funcionários e tem mais 1.300 terceirizados e mais uns 300 com altíssimos salários comissionados. Ou seja, está tudo errado. Então, é óbvio que se você fizer um inventário, fizer um balanço, você tem condições, sim, de reduzir o valor da tarifa de água. Já de cara, eu vou reduzir o consumo mínimo, que hoje é de 10 metros cúbicos para 5 metros cúbicos. E já que eu acho muito justo. E já tem gente copiando a minha ideia, viu? O duro, assim, da gente expor as ideias e falar nos debates é que os caras vêm depois e acham que é original, né? Então, eu agradeço os concorrentes aí que adotaram a minha ideia, mas se você procurar aí nos anais, nas redes, você vai ver que eu lancei essa ideia, né? Então, eu pretendo, sim, rever, primeiro, antes de falar em privatizar, porque o que é uma empresa pública? É um pedacinho minha, é um pedacinho sua. A hora que eles vendem para a empresa privada, esse dinheiro vai para o ralo, a gente não vê e a gente não tem mais. Pois hoje, eu tenho que concordar com você, delegada, pelo seguinte, futura prefeita, eu tenho que concordar com você, porque a Sanasa, inclusive, é uma empresa que é elogiada até fora de Campinas, até em outro país, que é realmente, embora eu ache a água muito caro, mas realmente eles têm feito assim, um bom trabalho, né? A água melhorou muito a qualidade, esgoto está quase aí 100%, né? Não temos esgoto, pouco esgoto aberto. Mas você sabe que outro dia eu estava lá nas chácaras Gargantilha e o pessoal estava esperando o caminhão de água chegar? É mesmo, ainda tem isso. Eu falei, mas peraí, onde é que nós estamos? Não estão falando aí que tem quase 100% de água disponível, tratada para a população, né? E aí, claro que a gente fala assim, eu me lembro bem do prefeito Toninho, que ele era muito meu amigo, embora fosse oposição, né? Sim, mas era um cara mas era um sujeito muito, muito amigo. Verdade. E ele dizia assim para mim, falou assim, sabe, doutor, o problema são os últimos 2%, né? Porque é fácil falar em 98%. Você veja, eu estou falando para você de uma região que já existe em Campinas, né, Bananal, Chácaras Gargantilha, há mais de 40 anos eu acho que existe. Verdade. Então, por que ali não tivemos uma política de poços artesianos? Né? Uma boa ideia. Então, me chamou atenção porque se é tão difícil assim, né, você levar água, quilômetros e quilômetros, mas veja, às vezes a população
invade uma área, se organiza e ela passa a ter água, asfalto, luz, porque ela politicamente, ela sabe reivindicar. Aí você pega um conjunto de chácaras onde essas pessoas moram, onde o ônibus, inclusive, nem chega, porque não tem pavimentação. Verdade, lá é né? horrível. E essas pessoas, por serem poucas pessoas, acabam não conseguindo pressionar, não elege um político da área, entendeu? Então, eu acho que, assim, primeira coisa que eu vejo, se eu assumir a Prefeitura de Campinas, é o básico de tudo, né? Para você arrumar a casa, você precisa ter coragem de tirar tudo do lugar, limpar a poeira e depois voltar as coisas no lugar. Dulcineia Gomes, uma ótima tarde para você e sua família. Obrigado por estar conosco. O Fábio da Transgênio que está conosco. Dulcineia. Obrigado. Como é que chama? O quê? Algalberto? É isso? Adalberto? O Gabriel, o Carlos Alberto Longini. Oi, A Longini, doutora beijo tá grande. você viu, tá? Delegada Terezinha, candidata a prefeita de Campinas, São Paulo, na próxima, aí para a prefeitura a partir de 2021. A pandemia causou sérias dificuldades em todas as cidades. E, automaticamente, as prefeituras estão sem verba para investir na cidade. Caso a senhora seja eleita, aqui está dizendo também o seguinte, aqui é da Vila Nova, a Tereza da Vila Nova. Minha xará. Campinas está com muitos desempregados, as firmas pequenas e médias fecharam. Caso a senhora seja eleita, qual vai ser a saída para ter dinheiro na prefeitura porque não tem? Porque caiu a arrecadação. E fazer com que essas empresas pequenas consigam abrir de novo para que dê emprego. Qual que é a ideia da senhora, qual é o projeto que a senhora tem? Bom, nós sabemos que é muito difícil assumir uma prefeitura nessas condições. E quem disser que tem a fórmula mágica, né, está mentindo, porque sem um diagnóstico você não cura nenhuma doença, você não trata nenhuma doença. Então, essa questão do pós-pandemia é muito grave, mas a gente também não pode usar o conceito de terra arrasada para justificar o caos, porque a Campinas já estava um caos. Nós tínhamos, antes da pandemia, 85 mil desempregados. Verdade. Hoje temos 102 mil. Ou seja, antes da pandemia, a tragédia era maior do que com a pandemia. Se agravou. Nós tínhamos, antes da pandemia, o IPTU mais alto, um dos mais altos do país, não chega a ser o mais alto, perde para algumas poucas cidades, mas que tem o IPTU alto, mas tem um retorno, né? Muitos países têm impostos, tributos muito altos, mas a população tem um retorno. O problema da gente é que a gente, além de ter impostos altos, a gente não tem retorno. A questão do desemprego passa por uma repatriação das empresas que foram embora. Antes da pandemia, nós já tínhamos perdido 5.600 empresas. Sim. Mais 1.700, até onde, a última vez que eu li, depois da pandemia. Então, veja, o caos vem lá de trás. Então, não adianta querer justificar toda a tragédia atual dizendo que foi a pandemia. Não, Campinas já estava desgovernada. Era uma nau sem rumo. Tem sido nos últimos anos. E Campinas precisa, primeiro, trazer atrativos para as empresas. Seria fácil eu chegar aqui e falar, eu vou abaixar imposto. Você sabe que abaixar imposto implica em políticas compensatórias para que o imposto seja reduzido com medidas de incentivo, mas não diretamente abaixando. Eu não posso chegar amanhã. Agora, eu vou contratar uma equipe de especialistas, os melhores do Brasil, para me explicar como foi justificado esse aumento do IPTU. Tem coisa errada aí, porque inclusive as avaliações dos imóveis são absurdas. Ontem mesmo uma pessoa me deu um exemplo. O sujeito aluga uma casa para abrir uma empresa, a casa está arrebentada, ele reforma a casa inteira. É o suficiente para subir o IPTU dele. E é verdade, pior que é verdade. Então, ele está gerando emprego, abrindo empresa. Não era melhor que o IPTU dele ficasse como era, porque ele está ajudando? Então, nós vamos ter, sim, que rever essa questão
do valor venal dos imóveis, temos que ajudar as pessoas. Você sabe que muita gente virou inquilina, né, da prefeitura. Tem gente que está com o apartamento, a casa fechada, era uma renda dela, porque ela não consegue pagar, ela não consegue alugar. Eu fui uma vez atrás de um flat para alugar, a pessoa falou assim, olha, é R$700 de condomínio, se você pagar o condomínio, você pode morar aí. É quase que tipo assim, vou empatar. Mas eu pretendo rever e ter política, sim, de fomento ao emprego. Uma delas é você criar atrativos para trazer outras empresas para cá. Com uma cidade cara de se viver, com impostos, né, tão altos, isso não é atrativo. Mas você pode encontrar outros mecanismos, até mesmo de ajudar com cessão de algum imóvel, né? Campinas tem um monte de prédio abandonado. Ontem eu passei em frente àquele prédio que era o Hospital Infantil Sagrado Coração de Jesus. Estava rodoviária. Estava desumano, aquilo está virando ruínas. Ele é lindo, ele é quase que um bordado à mão, a arquitetura dele. Eu não sei ali não podia tá abandonado até hoje. Não podia ser um museu, né? Um museu de Carlos Gomes. Meu sonho é criar um museu de Carlos Gomes pomposo, à altura de Carlos Gomes. E eu espero um dia conseguir. Nós estamos com o nosso ouvinte especial, Ana Celina Ágio Rocha de Azevedo. Boa tarde, Celina. Como vai Campos? Está frio, está calor? Muito obrigado por estar aqui presente no Face da Rádio Campina Digital, ouvindo a nossa candidata a prefeita, a delegada Terezinha. Oi, Celina, boa tarde. O Roberto já me falou de você aí, está em Campo do Goitacazes, é isso? Goitacazes. Eu passei por aí, eu me lembro bem passei de carro, me lembro bem daquela figura de um índio, isso, assim, na entrada da cidade, né? É uma coisa muito bonita. Obrigada aí pela sua participação aí. Uma ótima tarde para você. Bem-vinda a Campinas, online. Ela gosta de Campinas, ela era de Campinas. Que bacana, ela gosta de Campinas. Quem sabe um dia ela volta. Delegada Terezinha, candidata a prefeita de Campinas, São Paulo. A senhora já foi da área de segurança, inclusive delegada. A segurança em Campinas está com um contingente muito baixo. Os números de homicídio aumentou, o de feminicídio também, aumentou o roubo, aumentou... Caso a senhora seja eleita, a senhora tem algum projeto para melhorar a segurança em Campinas? Olha, nós sabemos que nós temos aqui as polícias estaduais, né, e as polícias federais, mas o contingente destas polícias está um caos. Tanto a Polícia Civil tem uma defasagem enorme de profissionais, o que faz com que ela não consiga prestar um serviço adequado à população. Nossos policiais civis são verdadeiros heróis. A Polícia Militar também não vemos viatura suficiente na rua, policial suficiente na rua, e é a polícia que previne o crime. A Guarda Municipal vem e ajuda um pouco a Polícia Civil, um pouco a Polícia Militar, e aí nós temos então, você é presidente do Conselho Municipal de Segurança, você sabe que nós temos um trabalho de integração. Então isso não é novidade. Dizer que vai integrar Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal é brincadeira, é que não entende de segurança, porque em Campinas essa integração já existe desde que eu era criancinha aqui, né? Tipo assim, desde que eu vim como delegada. Então, o que eu acho que é necessário? Primeiro, com esse número de comissionados, nós precisamos acabar com esses cabos eleitorais de luxo, que ficam 4 anos empregados e agora está todo mundo de férias fazendo campanha. Garanto que se você fizer um levantamento na prefeitura, a maioria dos comissionados estão de férias neste mês para fazer campanha para os seus candidatos. Tá? Nesse ou logo no começo de novembro, porque é assim que funciona. A gente trabalhou lá dentro, sabe como é que funciona. Uma das vantagens de você trabalhar dentro da prefeitura é que você aprende, você vê o que não deve ser feito. Eu pretendo reduzir drasticamente o número de comissionados, eu nem posso te dizer em quantos, porque eu não conheço a realidade de Campinas. Uma prefeitura que não faz concursos públicos há muito tempo pode ter áreas descobertas onde comissionados, sim, com capacidade técnica, possam estar trabalhando. Eu não sou contra comissionado. Pelo contrário, se você não pode fazer serviço público, você não vai deixar de fazer um exame
porque não tem uma pessoa concursada lá. Desde que dentro da lei seja permitido o comissionamento, você vai comissionar e aquela pessoa... Eu fui comissionada da Prefeitura de Campinas e criei o Guarda Amigo da Mulher. Há 16 anos a gente não tinha nenhuma política pública para a mulher em Campinas. E eu fiz isso numa breve passagem na academia, na prefeitura. Por isso que eles não gostam de me dar caneta na mão, viu? E quando falaram para mim, você vem candidata a prefeita, depois de 12 anos fora da política, eu falei, venho, porque prefeito tem a caneta na mão. Então aí eu vou. Mas eu pretendo, sim, criar uma força auxiliar da própria Guarda Municipal. Eu pretendo trazer um setor da guarda, abrir concurso para criar o guarda noturno no estilo de que era a SIC. Eu quero resgatar a guarda noturna, que não vai ser noturna, ela vai ser noturna e diurna, como era a própria SIC. E vou colocar, sim, dentro de cada escola do município, e vou tentar um convênio com o governo do estado, um guarda municipal morando com a sua família. Eu vou oferecer moradia para ele. O guarda municipal morando dentro da escola, ele sabe quem é o traficante, que está dentro da escola. Porque não se iludam. O traficante não está fora da escola. Ele está entrando com a droga lá dentro. Ele vende droga no banheiro da escola. E ele vai saber, por exemplo, quem está no entorno. Tem um moleque parado lá na praça. Quem é aquele moleque? Deixa eu ir lá ver. Ele vai cuidar daquela escola, porque o filho dele está lá dentro. A família dele está lá dentro. Então, eu pretendo resgatar isso. Nas unidades de saúde, eu pretendo que os postos de saúde funcionem dia e noite 24 horas. Porque se você dá atenção primária para a saúde, você não aglomera os pronto-socorros. E, obviamente, as pessoas começam a ter uma relação mais pessoal com os profissionais da saúde da área. O médico de família, o consultório móvel, por exemplo, o remédio em dobro, são coisas que eu quero fazer, tá? Na área da saúde, o número maior de cirurgias para fazer, Roberto, é de catarata. É uma cirurgia simples. Né? Varizes, que hoje também é uma cirurgia simples. Então, a população sofrendo por cirurgias que você poderia Aliás, tem uma pergunta aqui fazer convênios. Campinas é famosa em medicina, tem Unicamp, tem PUC, Penido Bonês, muito famosos, e sempre a saúde em Campinas vai sempre mal em tudo quanto foi prefeito que teve. Você tem algum projeto? A senhora tem algum projeto para isso? Então, da saúde eu tenho vários projetos também, sabe? Então encerrando segurança seria isso. Eu quero uma guarda municipal que cuide dos prédios públicos e não dos prédios. Eu não estou preocupada com as paredes, que também é uma preocupação, porque quando os malas invadem uma escola, o prejuízo é de todos, porque todos nós que somos cidadãos e pagamos impostos, somos lesados quando há uma escola invadida. Mas que cuide das pessoas que estão nos prédios públicos, dos profissionais da saúde que na madrugada são assaltados. Quem que vai querer trabalhar no centro de saúde que à noite vai ser assaltado, não é? Então, isso na área da segurança. Na área da saúde, eu quero, primeiro, você sabia que o Hospital de Amor, ele não faz tratamento do câncer? Esse aqui da Moreira? Sim. Ué, mas não é para isso que não, ele só faz diagnóstico. Você vai lá, faz o exame, fica sabendo que tem câncer. Aí você cai no SUS. Você vai levar, às vezes, meses para fazer um exame para saber a gravidade, a profundidade, se há metástases. Eu acho que a metade da população de Campinas não sabia disso. Ninguém sabe disso. É um hospital de amor que anuncia a dor. Porque a hora que você tem um diagnóstico de câncer, você cai no SUS. Essa doença maldita que, inclusive... Você não tem de imediato uma cirurgia, você não tem de imediato uma quimioterapia, você não tem de imediato uma radioterapia. Então, a gente quer ampliar, fazer com que a prefeitura seja parceira. Você sabe por quê, Roberto? O orçamento da saúde é muito bom. É 1 bilhão e quase 600 milhões. Não é falta de verba, é falta de gestão. Olha, eu vou te contar. O ano passado, morreu um garotinho por falta de leito na UTI do Mário Gatti, o Gabriel. No mesmo período, eles estavam fazendo uma reforma na diretoria do Mário Gatti de R$1 milhão, onde 5 ou 6 diretores iam trabalhar. Então, a população de Campinas precisa acordar para a realidade, né?
Porque dinheiro a cidade tem, é uma cidade rica. Vai entrar numa zona de descompensação agora, sim, uma queda na arrecadação, mas nós vamos ter que bater na porta do governo do estado, do governo federal. Por isso que eu digo, viu, Roberto? Se o nosso deputado, que é candidato a prefeito, continuasse deputado e eu virasse prefeita, ele Poderia podia ajudar trazer muito dinheiro mais. para mim. Ajudaria muito mais a cidade. Eu garanto que eu ia prestar conta de cada centavo que ele mandasse. Então, Campinas precisa pensar. Tem médico querendo ser prefeito. Se ele quiser continuar médico, eu sou a prefeita e trago ele como secretário da saúde. Quem ama Campinas, une forças, mas temos vaidades em jogos aí, né? Meu querido Marcelo Leão, a respeito da privatização da SEASA, Da IMA, SEASA e SANASA. e da IMA tem uma pergunta aqui que o ouvinte quer saber de você, é o seguinte: o que faz a IMA que ele nunca viu fazer nada? Eu nem sei responder essa pergunta. Olha, Eu Marcelo, estou em Campinas há 50 anos. A IMA tem um trabalho bastante interessante, porque a gente não sabe, mas todo o sistema de informatização do município é gerenciado ali pela IMA, e a IMA será muito importante no meu governo, porque eu pretendo trazer o Wi-Fi de graça para a cidade inteira, que já é uma realidade em muitas cidades. A SEASA, né, a Central, eu preciso estudar. Você sabe por quê? Eu ouvi dizer que um dos candidatos a prefeito aí tem um cunhado que tem interesse na privatização da SEASA. Então, eu vou estudar direito esse caso. A SANASA, eu acho que é uma questão de gestão pública. Eu sou do tempo, Roberto, que a Polícia Civil tinha uma oficina mecânica dentro da delegacia. Ou tinha um convênio. Você não precisava terceirizar nada. E não era caro. E a gente sabia gerir. Aí inventaram esse negócio de terceirização, aí você vê na SANASA hoje, tem 2.250 funcionários, mais ou menos isso, posso me enganar nos números, e tem 1.200 e pouco terceirizado. Quer dizer, o que está errado ali? Né? Dinheiro sobrando, por que não abre concurso? Por que nós não temos mais concursados? Porque um dia, Roberto, alguém falou assim para mim, sabe, doutor, a gente não tem 2.000 comissionados na prefeitura. Porque lá no meio dos terceirizados, o prefeito indica as pessoas que ele quer que aquela empresa que vai ser contratada tenha. Então, se nós formos ver, a gente pode ter um número muito superior de comissionados indiretos. Viu? Desse menino aí, o Marcelo é um amigo de longa data, é candidato a vereador. E eu espero que ele esteja na Câmara também, porque se eu for a prefeita, eu vou precisar de gente boa do meu lado. Beijo, Marcelo. Minha querida Elaine Colicigno, olha aí, excelente tá entrevista. vendo? Obrigada, minha linda, obrigada. Até uma Regina lá também, bem lembrado. Gilma, A Gilma, boa tarde, irmão. É para você, Fábio- Santana. Quem é Gilma? A Gilma é minha irmã de São Francisco de Itabapuana, olha só, tá Olha vendo? que linda. Fábio da Transgênio, boa tarde, Fábio, grande empresário aqui de Campinas. Muito obrigado por estar conosco. Quem mais está lá? Marcela, doutora, nós temos tanta pergunta que nós vamos ter que levar 3 dias aqui sem comer, sem dormir, para fazer as perguntas. E olha que eu seleciono, porque se a gente for anotar todas, é 30 dias de pergunta. Você pode até me mandar depois essas que eu não consigo responder. Olha aqui tem uma aqui mandando dizendo o depois. seguinte: a senhora delegada Terezinha já foi uma boa delegada de polícia de Campinas e foi a primeira delegacia da mulher. Explica para os nossos ouvintes e para mim por que mudou a lei, parece que para melhor e tal, e por que o número de feminicídio não diminui e aumenta. O que está errado? É uma pergunta de extrema importância. Você sabe por quê? Eu vim para cá há 30 anos, a gente não tinha vara da violência doméstica, a gente não tinha delegacia da mulher 24 horas, a gente não tinha aplicativos, a gente não tinha WhatsApp e a gente também não tinha esse número de feminicídio. O que aconteceu? Então, eu tenho a impressão que é assim, a gente ouvia, quando eu vim para cá como delegada, eu tentava trabalhar a reconstrução da família, né? Toda vez que eu trabalhei a mulher no contexto da violência, foi para recuperar, né, uma família que estava se perdendo. E muitas eu consegui recuperar, muitas. Mas agora, se você trata a violência contra a mulher, a violência doméstica,
apenas como um caso policial, você pode não salvar vidas, você pode perder vidas. Porque o cidadão que está desestruturado, ele pode matar. E se você não... Aqui, inclusive, diz que o doente é o esposo, o marido. Sim, ele E precisa... não a mulher. Tem que Claro, cuidar claro, do esposo. claro. E o feminicídio cuida da mulher. Então, Tá na no verdade, encontro, né, que você tá falando. é lei minha de 2008, o Centro de Reabilitação do Agressor. Você imagina, 2008, eu deixei de ser vereadora nesse ano. De lá para cá, nada de política pública Foi de feito. defesa da mulher. Peraí, ninguém substituiu a delegada Terezinha. Ninguém veio lutar na mesma trincheira que eu. Então, isso é muito sério. As mulheres querem e necessitam evoluir na sociedade. Isso passa por uma conscientização do seu papel na sociedade. A mulher precisa valorizar mais as outras mulheres. Porque nós não temos condições de sobreviver numa sociedade onde a mulher está sempre em segundo plano. Pega lá os outros candidatos a prefeito. Quem são as vices deles? Mulheres. Importa quem é essa mulher? Não. Vestiu saia, vai ser minha vice. A grande maioria não tem critério, a não ser acordos políticos. Então, mais uma vez, mulheres sendo usadas, né, para compor um esquema político dos homens. Então, eu acho assim, a lei realmente tem alguma coisa errada, Roberto, e eu me questiono. Deve ter, porque E não é eu me possível. questiono. Por isso, eu queria o SEAMO, primeiro órgão de apoio à mulher. Se a mulher, antes dela ir na delegacia, ela for conversar com uma assistente social para colocar ela de volta no mercado de trabalho, uma psicóloga para mostrar para ela as consequências, uma advogada para dizer para ela quais são os direitos que ela tem. A hora que ela for fazer ocorrência, ela já está preparada para recomeçar. Porque é duro, você fala, vai na delegacia, ela vai. O cara nem preso vai. Na maioria das vezes não vai preso. Não vai preso. E se vai preso, alguns dias depois já está na rua. Na própria audiência de custódia, o juiz já solta. Aí ela começa a conviver com o ameaçador. Aí ela não dorme mais. Né? Então, se ela tinha um agressor dentro de casa, agora ela tem um assassino à caça dela. E aí entram políticas públicas como o guarda amigo da mulher, que eu te falei, que eu implantei aí na secretaria, que está muito pequenininho, precisa crescer. Doutora Terezinha, candidata a prefeita de Campinas, São Paulo. Caso a senhora seja eleita, tem muita coisa para fazer e mudar, Nossa, viu? mãe, nem Silvana Rosa, obrigado. Silvana Rosa, abraço. Olha, boas propostas. Obrigado, minha querida. Obrigada, boa tarde, Vamos Silvana. tomar um pouquinho d'água, né? Enquanto eu faturo um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos para os nossos comerciais. Conselho, se fosse bom, não dava, mas como o Roberto Santana é amigo de vocês, vou dar uma dica para vocês. Vocês que estão construindo, reformando e precisam de materiais elétricos, não perca tempo, vá direto a Logos Materiais Elétricos. Fica aqui pertinho de você, da rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo. Acesse agora logoscampinas.com.br. O telefone é 3273-3760, código de área 19. A Logos, além de trabalhar com os melhores produtos, tem os melhores preços em materiais elétricos. Agora, se o seu telefone caiu, quebrou, a sogra quebrou a televisão, não brigue. Leve direto a 42 assistência técnica multimarcas, que fica ali na Barão de Itapura, 1728, no Guanabara. O telefone é 3367-5894. Ou faça um orçamento sem compromisso, www.42assiste.com.br. Agora, se você gosta de coisas gostosas, vou dar uma dica. Tim Bife é um empório que fica dentro do Ventura Mall e lá só tem coisas gostosas. Gostosos cortes de carnes extra virgem, tem até cordeiro, também tem uma carta de vinho nacional importada, tem gostosos queijos, gostosas massas. Olha, tudo no Tim Bife é muito gostoso. Tim Bife, o lugarzinho mais gostoso de Campinas. O telefone é 3251-3444. Liga agora lá que o Pedro manda levar na sua casa. Tim Bife. Agora, meu amigo e minha amiga, deixe de balela e vamos para Capela Bar, que fica ali na Moraes Salles, próximo do Ventura Mall. Delegada Terezinha, caso a senhora seja eleita,
tem algum projeto para cultura? Campinas sempre foi a cidade da cultura e ultimamente os teatros locais que tinham tão bonitos estão caindo. Não tem nada de graça para o jovem. O jovem não tem onde ir, não sei, ir para o barzinho, beber e partir para droga. A senhora tem algum projeto sobre cultura para melhorar a vida cultural de Campinas, São Paulo? Tenho. Você sabe que eu tenho para mim a dor dos campineiros de ter perdido o Teatro Carlos Gomes, né? Que é um teatro que Campinas nunca aceitou, é uma ferida aberta, né? É verdade. E eu tenho para mim que nós temos áreas assim espetaculares e já até tivemos a possibilidade de ter a verba para reconstrução de um teatro, porque numa cidade do porte de Campinas, Roberto, não adianta ter teatro pequeno, né? Como que você vai trazer grandes espetáculos, grandes shows, né? Como Campinas outrora já teve, né? Sem você ter um espaço adequado para isso. Nós temos em cidades no interior que os teatros são muito maiores que esses que nós temos em Campinas. Verdade. Né? Paulínia mesmo, nós temos um teatro com uma infraestrutura muito aquém daqueles que nós temos aqui. O teatro de convivência, chegar no estado que chegou, é um atestado de incompetência. Você dá dó, né? Fala a Dá verdade. dó. Agora bonito. puseram o tapume lá, né? Eu fui lá, Roberto, você também, a grandes cultos, Nossa, tinha missas, quantas coisas bacanas, né? shows ao ar livre. O teatro de arena era um diferencial, né, para Campinas. E Campinas, como metrópole, ela é sede de região Sim. metropolitana. Se Campinas não tiver atrativos para as cidades vizinhas, como é que você vai fazer economia girar? Você precisa trazer novos consumidores. O centro de Campinas é uma vergonha, né? Vergonha. Então, na área da cultura, primeiro que eu quero fazer, fechar as ruas do centro. Quero criar, assim, um grande jardim no centro de Campinas. Eu sinto falta de bancos, de flores. Aí você vai me dizer, mas tem morador de rua. Não, não vai ter, porque vai ter guarda municipal tomando conta, entendeu? Enquanto o povo não aprende a cuidar das suas coisas, eu vou pôr guarda municipal para cuidar. Nós vamos fechar várias ruas do centro, tornar um grande calçadão, trazer cafés, criar políticas de incentivo para se criar locais de arte no centro da cidade, com Inclusive exposição. pequenas peças de teatro dá para fazer da cidade. Eu quero fazer banheiros públicos em algum dos prédios abandonados. É uma cidade rica, sabe? Então, assim, tudo em Campinas é difícil. Zona Azul é uma coisa super atrasada. Campinas na 1900 educação. bolinha. Na educação a gente tem lousa de giz ainda, né? Falar em educação. E nessa questão do centro, sim. Tornar o centro de Campinas uma cidade onde você tenha a arte, a cultura, a música, o lazer e as pessoas de volta no centro da cidade. Então, para isso, você precisa cuidar e tomar conta. Tem que ter gente vigiando, não é o deserto, né? Como está hoje, que, dependendo do horário, você passa no centro de Campinas, você tem medo. Tem. A pé você não anda. Não. Então as pessoas moram em prédios, eu quero que elas desçam nesses prédios à noite, caminhem pelas calçadas, tomem um café, sentem num café ao ar livre, leiam uma revista, leiam um jornal, assistam um show. Isso para o centro de Campinas. Meu sonho também é reconstruir, mas construir um teatro nos moldes do Carlos Gomes, que a gente perdeu. E dizer a você o seguinte, o centro de Campinas é um nojo. É muito feio. Realmente dá vergonha. Onde já se viu você ter banca de comida no meio da praça? Praça é lugar de banco, tá cheio de lanchonete em volta, não precisa disso. Né? Mas tem vários projetos culturais, inclusive nós temos aí os novos talentos, né? Porque nós temos pessoas talentosas que estão longe nas escolas e não são descobertas, não tem uma aula de arte, de música, de cultura. Eu pretendo dar uma agitada nisso, até porque eu fiz teatro, eu sou uma pessoa muito ligada na questão da arte, tá? Que bacana. Nós estamos entrevistando doutora Terezinha, delegada Terezinha, candidata a prefeita de Campinas, São Paulo. Doutora Terezinha, não é muito difícil, num país de machista, uma mulher chegar à prefeitura de uma cidade como Campinas? A senhora não acha que é muito difícil?
Eu acho muito difícil. E quem achou que era difícil, acertou. Agora, quem achou que era impossível, Roberto? Não, impossível. Não me conhecia. Não me conhecia. Ela é guerreira que eu conheço ela é terrível. Então, eu acho assim, é um desafio muito grande. Nós nunca tivemos uma prefeita eleita, né? Nós tivemos a Isalene, que assumiu com a triste morte do prefeito Toninho, mas Não foi eleita pelo povo, né? não foi eleita, e mais do que isso, né? Ela tinha, assim, um grupo que continuou mandando, né? Eu falo, eu tenho o meu vice é o Coronel Soto, da reserva do Exército. Eu ia perguntar, e o número seu também, e o partido? O número é 14 PTB. O número 14 PTB. Mas o meu vice é o Coronel Soto, e eu disse a ele ontem, eu falei, Coronel Soto, eu preciso perguntar uma coisa para o senhor tem algum problema em ser mandado? Né? Ele falou, claro que não, no Exército a gente sabe o que é uma hierarquia. Eu falei, porque olha, eu tenho dificuldade em ser mandada, então eu nasci para comandar, eu não nasci para ser comandada. Ele falou assim, olha, e a senhora conte comigo para isso, porque eu venho do Exército, eu entendo de hierarquia e de respeito à posição de cada um na sociedade. Ele fala que todo homem inteligente, ele é mandado por uma mulher. Aqueles machão que acha que é ele que manda, pode tirar o cavalo da Mas olha, eu vou contar para descontrair, né? Você sabe que eu tenho uma história na cidade, eu ando aí pela cidade inteira, e aí as pessoas dizem, ela batia nos homens. Aí um dia o coronel andando ali junto comigo, né? Falei, coronel, é folclore. Só que assim, cada canto da cidade que a gente vai, alguém tem uma história para contar. A última, nós fomos num boteco, uns homens meio bêbados lá, porque você não pode escolher eleitor, né? E aí ele fala assim, doutor, eu lembro da senhora usava tamanco, né? Eu falei, claro, usava tamanco, gostava quando era quando mais precisava, apanhava de tamanco. Quando não tinha que andar na rua da cidade, eu usava tamanco, porque se você andar de tamanco na cidade, você quebra a perna. Verdade. E aí ele falou assim, a senhora jogou o tamanco, abriu a cabeça do meu cunhado. Então, Roberto, eu vou te dizer. Ele mereceu. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Isso é folclore. E aí eu falo para o Coronel Soto que ele é o homem mais corajoso que eu conheço, porque não tem um canto dessa cidade que alguém não tenha uma lenda para contar. Porque, Verdade. veja bem, eu fui delegada aqui em plena época que se implantava a Constituição de 88, eu vim para cá em 89. Então, a questão dos direitos humanos era assim, foi o período que a polícia parou de bater. Polícia não, era alvo, assim, da sociedade, né? A polícia não podia, tinha que se identificar, tinha que ser, ela tem que ser cortês, tem que se identificar, mas nas quebradas, onde estão os malas, né? Não dá para ser educado. Não dá para ser muito Não, você morre, não, você morre. Mas lá na delegacia eu era durona, brava, ameaçava de pôr na cadeia como estuprador. O cara falava assim pra mim, por uma cesta básica eu dou uma surra nela por semana. Eu falava, então dê mais uma que você vai entrar na cadeia como estuprador, na cela de 40 homens, viu? Aí você vai ver o que então aí eles saem dizendo que eu batia neles. Não, na verdade não. Essa é boa. Meu querido Marcelo Leão, até dezembro o rombo da campanha. Nossa Senhora. Isso é uma vergonha. Comenta um pouco aí, doutora. É uma vergonha, inclusive eu acho que está para ser votado. Nesses dias aí, tô acompanhando pela imprensa, é uma vergonha. O prefeito meteu a mão no dinheiro da Camprev de forma vergonhosa. E agora ele ainda quer rolar para frente o pagamento dessa dívida. Nós estamos falando de Camprev, é um instituto de previdência do servidor público. Isso é muito sério. O trabalhador trabalha a vida inteira, contribui, porque ninguém ganha aposentadoria de graça, viu? Não existe ganhei aposentadoria. Existe conquistei. Cheguei na aposentadoria, mas nunca ganhei, porque a aposentadoria do servidor público ou de qualquer pessoa sai do fruto do trabalho dela. Eu vou rever isso com certeza, aquilo que eu falei, viu, Marcelo? Eu pretendo contratar os melhores para fazer uma revisão em todas essas questões nevrálgicas da cidade de Campinas, e com o Camprev não vai ser diferente, não. Delegada Terezinha, candidata a prefeita de Campinas, São Paulo, pelo PTB, e o número dela é 14. É isso mesmo, 14. É 14, que somando dá 5, tem uma que é um pesada número aqui para senhora. Tem, Vamos ver, então. Essa esse é problema que ninguém resolveu até hoje. Bom,
Manda perguntar, vamos perguntar, porque a doutora Terezinha é guerreira, ela vai dar uma saída nisso aqui. Não tem problema nenhum. Delegada Terezinha, caso a senhora ganhe as eleições para prefeita em Campinas, pretende fazer alguma coisa nessa coleta de lixo que é um absurdo, envolve milhões, e nas empresas de ônibus, que ainda, além de cobrar uma passagem muito cara, é subsidiada pela Prefeitura Municipal de Campinas. A senhora tem algum projeto a respeito disso? Ou é muito difícil mexer nisso? Olha, dizem que teve gente que até já morreu por causa disso, né? A gente não sabe se isso é folclore, mas é uma coisa que ronda, né? A mente de todos os campineiros, né? É o grande fantasma, é o grande fantasma da cidade. Ninguém muda, né? Quem matou o Toninho, né? E a gente eu que venho do meio policial, eu tenho lá minhas dúvidas quanto a essa assertiva, mas de qualquer maneira, eu acredito assim, muitas mortes ocorreram em virtude de se mexer nesse vespeiro. Eu vou contratar técnicos para que estudem, e eu espero mesmo que os empresários de ambas as áreas, tanto do lixo quanto dos transportes, compreendam que um pós-pandemia exige readequações. Eu pretendo, por exemplo, na área do transporte, eu pretendo instituir uma tarifa menor para os horários de entrepico, que no Chile foi implantada. O que acontece? As pessoas que não precisam usar o mesmo horário, elas vão permitir que as empresas de transporte tenham menos veículos na frota e operando naquele horário. E estudos indicam, tem um especialista que está estudando isso para a gente, que pode haver uma redução de até 20% nos custos, né? Então, é possível encontrar alternativas, outros exemplos, porque o grande problema do preço da passagem em Campinas, Roberto, nem é tanto a culpa das empresas, mas as gratuidades, porque não tem almoço grátis no transporte. Não tem almoço grátis. Não é? Então a gente precisa entender que assim, não é porque existe uma máfia disso ou daquilo, mas também porque são planilhas, são custos e nada como um bom especialista para me dar um diagnóstico dessa questão. Na área do lixo, Campinas precisa criar vergonha na cara e tratar dos seus resíduos. Campinas cuida de apenas 3,5% do seu lixo. É uma coisa assim que beira a insanidade. Eu fui conhecer uma usina de transformação do lixo, que o lixo entra como matéria-prima, e o que eu vi lá? Ele recebe restos de alimentos, portanto lixo orgânico, de shoppings, de grandes empresas, da Ceasa, de todas as cidades no entorno, e aí ele também recebe os lixos de árvores, podas de árvores, folhas, e o que ele faz? Ele faz uma trituração, depois é peneirado e sai uma terra assim, adubada, organicamente adubada. Então, é possível usar cada vez mais os resíduos como matéria-prima. Essa mesma pessoa me mostrou uma fábrica de sacos de lixo, que é feito do próprio lixo. Me mostrou cercas, mourões de plástico, que é feito com o próprio plástico. Olha que bacana. Imagine que um mourão de madeira, com o tempo, ele precisa ser substituído. Sim. Um mourão de plástico, não. Você pinta, ele está sempre novo e vai ficar lá milhares de anos. Então, é preciso rever esses contratos, mas assim, com responsabilidade. Chegar aqui e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é fácil. Eu não me meto numa cozinha se eu não souber o que tem para fazer a comida, porque senão o resultado vai ser ruim. Não é isso? Muito inteligente, não é à toa que é delegada, né? Tá vendo? É uma coisa de você conhecer o terreno que você está pisando. A sua amiga Sônia Regina, ela está dizendo aqui, tem um pregatório do meu pai a receber desde 2003. Tem alguma esperança? Olha, é um direito seu. Eu sou uma pessoa legalista.
Eu inclusive, quero ver onde é que o dinheiro de Campinas está realmente sendo aplicado, porque além da roubalheira que já vimos na área da saúde, da merenda e tantos outros que eu nem preciso lembrar aqui, nós temos que verificar onde está sendo aplicado o dinheiro de Campinas e ver se é possível fazer um remanejamento. Nós teremos aí vários desafios e com certeza receber um precatório é um direito de todo mundo. Eu também tenho precatório aí do Estado de São Paulo, mais de 30 anos sem receber. Claro, Sônia, se for possível sim, há uma lista, né, de prioridades, as pessoas têm... mas vamos lembrar que Campinas já levou um golpe, que esse negócio de precatório lá atrás, né? Quando o prefeito Edivaldo Orsi estava aí no poder, ele recebeu um dinheiro que era para pagar os precatórios, não pagou. E até hoje nós estamos pagando um preço muito alto por isso, tá bom? Nós estamos ouvindo a delegada Terezinha, candidata a prefeita de Campinas. Uma mulher guerreira, corajosa, que eu conheço há longos anos e gosta de gente, gosta de pessoa e gosta muito de Campinas, eu tenho certeza disso. Olha, nós temos mais aqui, tanta pergunta que não dá. Eu vou pedir para o pessoal mandar menos pergunta, porque nós temos 1 hora, normalmente é 30 minutos, 40 minutos, mas ela é minha amiga, né? E nós estamos já com 50 minutos. Meu Deus, eu nem aqui passa senti a tão hora rápido a passar, hora. E o pior é que se eu passar de 1 hora com alguém, o outro que vem diz, mas você com a outra, você levou 1 hora, e Mas comigo você já fala não assim, leva. você tem que manter a audiência. Se manter Entendeu? a audiência, tá negócio feito. Toma Doutora, lá, a gente é dono da razão, mas não manda, porque a lei hoje está tão complicada que você não sei manda como é, nada. sei, Você até quer te falar alguma agradeço, coisa, não hein? pode, você, sabe, É. você tem que atender todos. Eu só peço compreensão, que eu não tenho como, eu vivo, eu tenho empresa, eu tenho estacionamento Guaracá, estacionamento de vender carro, e eu preciso trabalhar, porque na rádio a gente não ganha, né, o suficiente para isso. E aí o que acontece? O pessoal quer que a gente entreviste 980 vereadores. Nossa, Mas se eu vou ter que ficar aqui mãe. sábado, domingo, de noite, eu não vou conseguir. Muito difícil. Não, aí eu peço que vocês é o seguinte, vão mandando, tem agenda, a gente vai tentar, se Deus quiser, encaixar. Agora, não dá para mim entrevistar, eu peço desculpa, mas eu não consigo entrevistar 980 vereadores, né? Não, é Prefeito tem menos, ainda vou tentar todos, mas não dá, Impossível, não é mesmo? Impossível. Seria muito bom se todos tivessem o mesmo espaço, né? Eu tenho 16 segundos na televisão, você já viu? Eu sou quase o Enéas de Campinas, né? Eu sou a delegada Terezinha, ponto, já passou, 13 segundos. Então temos que dar uma chance para ela, né? Obrigada. Abraço para o chefe Germano. Olha, um forte abraço aí para o Germano, né? O chefe, eu não lembro. Eu não lembro do Germano. Bom, Abraço aí, mas um Germano. abraço aí, Manda um Germano. Vou abraço pra experimentar a gente, sua gente comida para ver retribui. se é boa. Excelente. Maranês de Campo Ribeiro. Roberto, feliz em revê-lo. Obrigado. Beijo, Marinês. Como é que chama lá? Ó, o Marcelo Leão lá fazendo pergunta. Ei, Marcelo, Marcelo, deixa... o Marcelo tá monopolizando. Ô, gente, Marcelo. aqui. Ô, Marcelo. Rafa é Jonas? Pelo amor de Jonas Deus. é Rafa? É. Dário é Jonas? É. Jonas é Dário? É. Alguma dúvida, Caramba, Marcelo? meu Jesus do céu. Vamos responder mais um aqui. E tem alguém me mandando um abraço lá que eu não consigo ler também. Quem é? A Marinês? Pra cima da Marinês. A Terezinha lá, levanta um pouquinho lá para mim, lá, ver quem que tá Ó, mandando abraços, abraço. Terezinha. Olha lá, a Marinês. A Marinês. Abração, Campo Ribeiro. Marinês. Pra você também. Isso- Oi, Arthur, beijo pra você. Cadê o Arthur que não tá por aqui? o Arthur vinha, mas acabou tendo um probleminha lá no conselho e não pôde vir. Então tá certo. Nós vamos fortalecer os conselhos de segurança. muito importante. Agora, a hora que tiver uma reunião de conselho, eu vou estar presente e vou chamar a população. Porque Eu, o inclusive- que adianta criar um conselho se a população não é chamada? Inclusive, em Recife, acho que é Recife, se eu não estou enganado, funciona uma maravilha os conselhos lá. E sabe por que funciona tão bem? Que tem o conselho dos conselhos. uma É um gestão. conselho gerindo os conselhos. Isso é importante.
E funciona que é uma maravilha. O conselho tem um poder dentro da prefeitura, com o prefeito, com os vereadores. É um negócio que funciona bacana pra Você vê na área caramba. da segurança, você vai em reunião de conselho, é só pedir polícia aqui. O povo pede muito pouco. Ó, É. precisa de policiamento, precisa de não sei o quê. Aí você dá um pouquinho, o povo já está feliz. Eu acho que tem que haver mais envolvimento com a população. Os conselhos em Campinas terão outra cara com Porque a não minha tem, gestão. viu? Inclusive a casa do conselho nosso, você já foi lá, não pode Nossa, levar 10 aquilo minutos é a Ferreira Penteada. Ah, fez muito bem. É Primeira um calor coisa, do diabo lá dentro. vai sair de lá. Me perdoa Ali às vezes não que me ca- convidaram, não foi Sabe? porque eu não aguento, não. O fato de ter a Casa dos Conselhos naquelas condições mostra o valor que esse prefeito dá para os conselhos. Porque conselhos. eu participo de vários conselhos. Aquilo é um absurdo. Aquilo é um absurdo. Mesmo castigo, lá, viu? mesmo lá onde vocês estão, Também lá numa ali, sabe, casinha, que é não isso, cabe gente? ninguém, um negócio Não, estranho. vamos rever isso. Terezinha, vamos lá. A delegada Terezinha de Carvalho, candidata a prefeita de Campinas, que está aqui há longos anos, veio primeira delegacia da mulher de Campinas, foi montada por Terezinha de Carvalho, lembra disso? Sim, E sim. que fez um tremendo de um Em trabalho. 89 isso. Caso a senhora seja eleito, não, já perguntou, é sobre o lixo essa daqui, de novo não, peraí. Campinas, segundo a informação aqui da Dona Maria, do Ouro Verde, está com defasagem de 7.000 crianças precisando de creche e não tem. Caso a senhora seja eleita, a senhora tem algum projeto para isso, sobre isso? Olha, uma das soluções propostas a curto prazo, porque veja bem, uma construção de uma creche leva um tempo e ninguém vai poder ficar esperando. Nós temos que buscar recursos no governo federal Só para... cortando um pouquinho, mas tem um déficit de 7.000 crianças? Ah, ele chegou a falar em 8.000 até. Você sabe que em 2013 o déficit já era Deus. de quase 5.000. E não melhorou nada, então. Nada, então. Passou 8 anos e dobrou. Pois bem. Aí vem falar, eu construí A, B, C, você abre lá o horário de TV. Nossa, eu tô em Nárnia, né? O país perfeito, porque não tem problema em Campinas, né? Tem algumas coisinhas para consertar, não é isso? Vamos consertar o que está errado. Não é assim. É muito grave o problema da defasagem do número de vagas. Eu tenho uma solução paliativa e tenho para mim que nós podemos sim pôr em vigor a lei das parcerias, onde você compra vagas em creches privadas para crianças que não podem pagar. Mas o governo que passou, ele ofereceu tão pouco por criança que as escolas não se interessaram. E agora nós temos um déficit, por que a gente estima aí 7, 8 mil vagas? Porque nós tivemos muitas famílias que não puderam manter suas crianças nas creches. É verdade. A maior defasagem que nós temos, se não for aí quase que a totalidade, é crianças de 0 a 3 anos. E criança de 0 a 3 anos, Roberto, elas não são obrigadas a ir para as creches públicas. A família pode cuidar dessas crianças em casa. E se não tem vagas e muitas famílias cuidam das suas próprias crianças, eu vou criar o projeto Vovó Crecheira. As vovós que cuidam de crianças de 0 a 3 anos de idade e são famílias em situação de vulnerabilidade, que ganham até X salários mínimos, a renda da família, elas terão uma bolsa para continuar cuidando desses netos. Sim, já cuida de 3, cuida de mais 3, Porque né? de 0 a 3 anos é a melhor fase para as crianças ficar em casa. Você manda uma criança de 1 ano para a creche, ela volta resfriada. Ou volta com alergia, ou volta com dor de barriga. Então, se essas vovós crecheiras puderem adiar o seu retorno, porque elas trabalham, viu? As mulheres que eu encontro trabalhando aí, tem mulheres de 78, 80, 82 anos trabalhando. Verdade. Sabe? Não tem essa de que é aposentado, mais de 60, não. Então, eu pretendo instituir o Vovó Crecheira como uma política pública que eu acredito que vai dar tão certo, né? Que nós vamos, inclusive, economizar em unidades de saúde, porque essas crianças ficarão menos doentes e, obviamente, com supervisão de uma equipe multidisciplinar da prefeitura, tá? O problema de você falar que a solução é comprar vagas em creche privadas,
é que entre o discurso e a prática tem uma diferença muito grande. Na região mais central da cidade, onde as pessoas têm aí melhor poder aquisitivo, tem muitas creches privadas para você comprar vagas. Mas quando você vai para o Ouro Verde, para o Campo Grande, para os Amarais, você já não tem creches privadas em número suficiente. Aí como é que faz? Essa criança vai viajar 20, 30 quilômetros para ir para a creche? Né? Então a gente tem que pensar assim, fazer mais parcerias com as ONGs, né? As igrejas que têm trabalhos muito bonitos, incentivá-las a criar creches porque elas têm um espaço. Né? Eu acho que nós vamos ter que... o que eu acho que mulher, assim, tem de diferente é que, assim, se tem dinheiro, a gente faz, é mais fácil. Se não tem faz dinheiro, também. a gente faz também. É mais difícil, mas a gente faz. Essa é a delegada Terezinha, candidata a prefeita de Campinas, São Paulo. Eu sou Roberto Santana, desta é a Rádio Campinas Digital. Falando para Campinas, região metropolitana, Brasil e o mundo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, se vocês querem vir bater um papo com o Roberto Santana, ligue para o Arthur Rezende, que é o meu assessor, 992-939405, porque ele faz aquela arte bonitinha. Papapá. Agora, tem vezes que você vai ligar, não vai ter vaga, porque às vezes aquela semana não está. Mas tenha paciência que a gente, dentro do possível, nós vamos bater papo com todo mundo. Porque aqui na Rádio Campinas Digital nós não temos partido, nada disso. A rádio é apartidária, que nós atendemos todos, o rico, feio, bonito partido, não quero nem saber, que para nós aqui nós não temos partido político. Como também torcemos para todo o time de Campinas e também não temos time de futebol, né? Se eu disser que sou Ponte Preta sair ali, o Bugrino vai me bater. Se eu disser que sou Bugrino, eu vou apanhar. Roberto, falar em time de futebol, eu não entendo muito. Mas assim, o que deu da Mogiana? É Tá bom, possível, não funciona mas mais. é possível pensar, ainda tem o campo Tem lá. o campo bacana ainda. Eu vou resgatar a Mogiana. Precisa. Eu vou resgatar porque ela é histórica. E outra coisa, esporte é saúde, Não, né? o esporte vai Tira estar nas o jovem escolas da de droga. Campinas. Campinas vai ter esporte de verdade, não essa coisa de entregar medalhinha. Olha, conversar com a delegada doutora Terezinha, você precisa ter tempo, viu? Porque já passamos de 1 hora e nós estamos no finalzinho do nosso programa. Eu espero ter tempo ainda, voltar nessa eleição ainda. Quem sabe a gente volta aqui para bater mais um papo. Para terminar, normalmente eu faço um ping-pong aqui, para poder, né, e não vou deixar de fazer isso com a nossa querida candidata a prefeita de Campinas, delegada Terezinha. Campinas, Minha vida, política, minha devoção, felicidade, minha vida, amor, meu caminho. paixão. Boa demais. Por que tem... Eu não entendi. Mandaram essas perguntas para mim, não fui eu que fiz, tá? Tem problema, não. Tem diferença de amor para paixão? Claro que tem. Tem, né? Amor é uma coisa... Que duradoura. E paixão é aquela Eu negócio nem sei assim, se rápido. duradoura, mas assim, eu acho até que mais sofrida, né? Porque quem ama sofre. Quem ama sofre a vida inteira. A paixão não sofre mais? Ah, mas é muito passageira, né? É rápido. Né? Nós já vivemos paixões, Olha né? quantas, né? Muito Nossa boas, Senhora. coisas boas de lembrar e não faz mal nenhum, não. O problema só é não ficar cego, nem cega. Verdade. Família. Referência, felicidade, sei lá, realização. Religião. Eu acho que é o caminho para chegar até Deus. Outro dia falaram para mim de ping-pong que eu podia falar uma coisa só. Se for uma palavra só, eu vou falar tudo muito simples. Mas eu acho que o caminho, a religião é o caminho que nos conecta, é o que nos conecta com Deus, né? É o portal para chegar em Deus. Dinheiro. Não sou ambiciosa. Saúde. É o mais importante na vida de qualquer pessoa, né? Ser saudável física e mentalmente é um sonho. Só quem está doente sabe disso. Educação. Base da sociedade. Presidente. Idealista. A diferença de comunista para democracia. Comunismo para democracia. Liberdade. Um tem liberdade, o outro não. Sim. Foi Quem bom tem demais. quem tem vocação para ter cabresto é comunista. Entendeu? Você já viu algum país comunista dar certo? Não dá. Mas tem gente que tem vocação para ser dominado, né?
Eu nasci numa democracia, vivo numa democracia e quero que meus filhos e netos vivam numa democracia. A dona Maria do Castelo me mandou o seguinte: Roberto, a diferença de comunismo para a democracia é só ver que todo mundo se mata para chegar nos Estados Unidos, vão até a nado. E ninguém vai para Venezuela nem para Cuba. Gente, foi bom demais bater um papo com a nossa candidata a prefeita, Terezinha de Carvalho, a delegada Terezinha, como é conhecida. Foi bom demais. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Os microfones da Rádio Campinas Digital estão à sua disposição para as conclusões finais. Em primeiro lugar, agradecer imensamente o povo de Campinas. A minha gratidão é que me move a colocar meu nome e do Coronel Soto, duas pessoas que poderiam estar em casa cuidando da família, gato, cachorro, planta, porque são pessoas que não têm carreira política como meio de sobrevivência, mas que vê na política a possibilidade de multiplicar o bem. Né? Nós estamos aí colocando o nosso nome à disposição de Campinas. Tivemos o convite de Campos Machado e de Roberto Jefferson para ser candidata a prefeita e eu me sinto muito orgulhosa. O simples convite já me faz ser grata, porque eu estou afastada da política há 12 anos, da política partidária, e, no entanto, eu pontuo aí segundo e terceiro lugar, junto com os tubarões que vivem de campanha em campanha. Então, Campinas, nem posso pedir seu voto. Eu tenho aqui agradecer. Eu venho aqui para agradecer. Muito obrigado. Obrigado, meus queridos ouvintes, pela audiência, pelo carinho. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Ana Celina Ajo Rocha Azevedo, que já foi de Campinas e mora em Campos do Goitacazes, participando aqui com a gente. Meu muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu quero dar um abraço em todos vocês e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e amanhã às 3 horas estaremos juntos de novo, que vamos entrevistar Edivaldo Oss, também candidato a prefeito aqui pela Prefeitura de Campinas, São Paulo. A todos vocês, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Quase 1h10.